E passamos nesta altura já para a análise em estúdio com os convidados habituais à sexta-feira, Miguel Malaquias Pereira, economista, e também Jorge Armindo, empresário. Miguel, muito boa tarde. Aliás, aos dois, muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença habitual. Embora a questão, Miguel, deste debate tenha sido a política económica, o que é certo é que a maioria dos partidos focou-se na questão das eleições presidenciais e de toda esta polémica em torno do cartão do cidadão, mais uma vez a pedirem a admissão do ministro Rui Pereira. Pois, de facto, é de lamentar aquilo que aconteceu nas eleições presidenciais do passado fim de semana. Muitos eleitores não puderam exercer o seu direito de voto e naturalmente, isso é gravíssimo em democracia. No entanto, penso que agora teremos de aguardar pelos resultados do inquérito que está a decorrer, através da Universidade do Minho, e depois disso veremos o que é que terá acontecido. No entanto, numa primeira abordagem e de forma bastante simplista, naturalmente que é inaceitável isso que aconteceu. Em relação à política económica, Jorge Armindo, José Sócrates salientou aqui a maior percentagem de execução do CREN acima do previsto e voltou também a mencionar que em 2010 tudo correu melhor do que o previsto, segundo o Primeiro-Ministro, porque o déficit conseguiu cumprir-se a meta e a despesa foi de facto reduzida. Mas aqui com uma resposta de Miguel Macedo, deputado do PSD, a dizer que... Aliás, não só o deputado Miguel Macedo, também os outros partidos a dizerem que esta análise do Primeiro-Ministro não é realista. Eu penso que a análise é realista. Pode ser que para atingir os objetivos tenham, entretanto, utilizado, enfim, alguns artifícios, entre aspas, que infelizmente tem sido uma prática corrente nos diferentes governos. Nós somos um país com problemas estruturais gravíssimos. As correções, quando os problemas são estruturais, são correções que demoram o seu tempo a poder ser concretizadas. Para ser mais precisa, Miguel Macedo disse que vir falar da maneira como falou, a referir-se ao Primeiro-Ministro, é ofender os portugueses. Não tenho essa opinião. Acho que de facto nós estamos sob pressão. Aquilo que é importante neste momento é que o país consiga, aliás, debaixo dos holofotes da União Europeia e de todos aqueles que são atores na economia nacional e internacional, é muito importante que o país consiga atingir metas. Porque também, digamos, nada está escondido sob a forma como se vão atingindo essas metas. Nós o que temos que esperar é que o orçamento seja cumprido durante o ano 2011 e penso que isso é bom para todos os portugueses. Portanto, gostaria e faço votos para que se consiga atingir esse objetivo e cada vez menos por exemplo, com transferências de fundos de pensões e coisas dessas. Portanto, acho que todos estamos conscientes que não é essa a forma mais correta de resolver as coisas. Agora, quando estamos sob pressão, e apesar de tudo não é uma ilegalidade, quer dizer, portanto, é algo que está nas contas, não é? Como nas empresas acontece, quando muitos auditores depois põem apenas um ênfase, mas não põem uma reserva, põem um ênfase. E eu acho que é o que se trata aqui. Portanto, acho que há que pôr um ênfase nas contas de 2010. Retomando o tema que que marcou esta manhã o debate presidencial, o PSD questionou o Primeiro-Ministro a propósito da polémica em torno do cartão do cidadão nas eleições presidenciais. Também Paulo Portas fez questão de questionar o Primeiro-Ministro sobre os incidentes de domingo relacionados com o cartão do cidadão e José Sócrates admitiu erros. A pergunta verdadeiramente importante é o que é que o Sr. Ministro da Administração Interna fez ao pedido de reforço de verba para que em 2011 os eleitores fossem notificados, tal como tinham sido notificados em 2009 nas legislativas. E, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta pertinente é saber se o Ministro da Administração Interna percebeu o que os serviços lhe estavam a dizer, se pediu isso ao Ministro das Finanças e como é que o Ministro das Finanças lhe respondeu. A existência do cartão de cidadão obrigou em muitos casos, à mudança de residência. E por isso, deveria ter sido notificado e devíamos ter montado um sistema que permitisse dar informação a todos os cidadãos e eleitores no próprio dia da votação, tal como aconteceu já nas últimas legislativas. E é isso que deveria ter acontecido e não aconteceu. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro, sem se dar conta, acabou de demitir o Ministro da Administração Interna. Porque, Sr. Primeiro-Ministro,
se o que se passou não se devia ter passado, se havia informação suficiente para perceber que se podia passar, devia ter sido previsto e não foi previsto, então, Sr. Primeiro-Ministro, acha que é o técnico que tem a responsabilidade ou que é o político que devia prever que deve assumir a responsabilidade, Sr. Primeiro-Ministro? Miguel Pereira, passa por apurar responsabilidades ou mesmo a admissão do Ministro da Administração Interna para dar uma resolução a toda esta situação em torno do cartão do cidadão? Bem, mais importante neste momento do que demitir ou não demitir o Sr. Ministro da Administração Interna, penso que é importante perceber o que é que aconteceu e evitar que no futuro tal venha a acontecer novamente. No entanto, já assistimos a 2 demissões dos diretores-gerais e, eventualmente, se a responsabilidade for apurada e se perceber que o Ministro da Administração Interna tem, digamos, culpas no cartório, eventualmente é o responsável máximo e tem responsabilidades políticas e, portanto, depois será uma decisão política. Os eleitores foram avisados nas eleições anteriores, nas legislativas. Pois é, já tinha havido bastante tempo para se preparar, para nós todos nos prepararmos para evitar novas situações agora nas últimas eleições e, portanto... Os eleitores se prepararem e também, digo eu, os não, locais todos, de voto, exatamente, os eleitores, a própria entidade que organiza o processo eleitoral, os ministérios, as direções gerais e, portanto, há aqui alguma falta de... É incompreensível, Martin, sinceramente não consigo perceber como é que é possível termos chegado a este ponto. Jorge Armindo, acha que de alguma forma o facto de muitos portugueses não terem conseguido votar, isto tira alguma legitimidade à reeleição de Cavaco Silva? Não, penso que de modo algum. Acho que, digamos, a votação foi tão expressiva em qualquer um dos candidatos que não era por haver mais, com certeza, uns milhares de votos que se poderia alterar o que quer que seja. Agora, também lamento que tenha acontecido. Eu próprio, enfim, eu ainda não tenho o cartão de cidadão. Portanto, conseguiu votar. Consegui votar, mas assisti, portanto, a algumas situações. Penso que houve também alguma incúria por parte também dos votantes, não é? Portanto, todos nós também temos que assumir a nossa cota parte de responsabilidade, porque houve uma sobrecarga, talvez pouco que não se poderia prever que fosse tão grande. Portanto, de acesso à informação, e isto fez sobrecarregar. Claro que devia ser previsto que poderia haver uma grande afluência à internet, mas há aqui, eu penso que há aqui um bocadinho de culpa de todos nós, não é? E o que é lamentável é que em tudo o que acontece, desde os aspectos financeiros e económicos até aos sociais, esses sim com muita importância, procura-se depois também utilizar isto como uma arma de arremesso político. Quer dizer, não me parece que o assunto seja para ser politizado, mas sim de apuramento de responsabilidades. Estou plenamente de acordo com a sua Porque para além de todo este discurso politizado, de acusações e de respostas, o que é que Miguel se retira deste debate quinzenal? Por exemplo, só para citar um exemplo, o PSD disse que ia apresentar um projeto de lei para facilitar a contratação de desempregados, mas não concretizou a proposta. Se me permitir voltar um bocadinho atrás e pegando nas palavras do Dr. Jorge Armindo, eu penso que a análise do Sr. Primeiro-Ministro não é assim tão realista no que respeita à execução orçamental. Nós já aqui falámos várias vezes no passado. De facto, o Sr. Primeiro-Ministro referiu que houve uma melhoria face ao orçamentado, isso é verdade, mas o que interessa aqui é verificar se houve uma melhoria face ao ano anterior. E, de facto, nós temos um déficit do subsetor Estado de 14 mil milhões de euros, 14,249, digamos assim, e isso representa um aumento do déficit em cerca de 200 milhões face a 2009. Quando todos os outros países que estão sob os holofotes dos analistas, das entidades internacionais, reduziram, seja o déficit, seja a despesa. Nós aumentámos o déficit, o déficit do subsetor Estado face a 2009, e aumentámos também a despesa, 1,6% ou 3,7%, dependendo se incluímos ou não os 2 famosos submarinos. Porque, no fundo, melhorar em relação ao previsto até poderá querer significar que a previsão foi muito acima daquilo que se esperava obter. É sempre positivo, naturalmente, mas é muito mais importante percebermos que, face a 2009 e face às circunstâncias que atualmente presenciamos, tinha sido fundamental reduzir, seja a despesa pública, seja o déficit, como todos os outros países, como a Grécia, a Espanha e a Irlanda fizeram, e nós não conseguimos. Isso, para mim, é um
ponto muito negativo da execução orçamental do ano Estes cortes no ensino particular e cooperativo que o Governo está agora a propor e que tem motivado tantos protestos por parte de escolas e pais, poderá ser uma forma razoável, na sua opinião, de reduzir a despesa ou vai ter um impacto significativo na qualidade da educação? Bem, nós vamos ter de reduzir a despesa onde for possível. De facto, vai ser muito complicado e, do ponto de vista social, infelizmente, vai haver aqui repercussões. Nos cortes do ensino, eu acho que há aqui também, às vezes, uma perseguição muito grande face ao ensino privado, às entidades privadas. Eu acho que, no meu ponto de vista, se não há alternativas, ou mesmo que haja alternativas, mas se o ensino privado consegue assegurar uma melhor qualidade a um preço mais baixo, não há problema nenhum que o serviço público seja prestado pelo ensino privado. Neste caso concreto, parece-me que houve aqui alguns cortes a algumas entidades escolares que distanciavam bastante da escola pública mais próxima. E, desse ponto de vista, há aqui uma perda de qualidade social grande. Porque, Jorge Armindo, neste assunto, se por um lado há este argumento de não existirem naquelas regiões as escolas públicas, há também o argumento da Ministra, que diz que não pode ser o Governo a financiar benefícios das escolas privadas, como piscinas, equitação, ténis, ou seja, que atividade for. Pois, essa interessa da tal polémica. Eu acho que, objetivamente, há que aceitar, e julgo que o Governo deverá aceitar, que tem que corrigir um pouco o tiro. Ou seja, também há casos de escolas que estão a 700 metros de escolas públicas, portanto, de escolas particulares privadas que estão a 700 metros da escola pública. É evidente que, portanto, a cada situação deverá corresponder um tratamento específico. Claro, quem está a 15 km, que daquilo que eu pude compreender, não são assim tantas escolas ou tantos colégios. Neste caso, merece uma atenção especial, quer dizer, terão que rever a situação para evitar que haja uma contestação muito alargada, quando o problema às vezes se resume a muito pouco. Portanto, em princípio... Mas, na sua opinião, como é que se legisla ou decide, tendo em conta cada caso específico? Eu acho porque que se o Governo fosse analisar a distância. Localização de cada escola... Eu acho, não, mas é que, enfim, se os números que vêm na imprensa estão corretos, portanto, estamos a falar de uma percentagem muito pequena de escolas que estão, de facto, a mais de 5 ou 6 quilómetros de uma escola pública. E se assim for, podem-se fazer análises mais casuísticas. Portanto, não é difícil trabalhar aquela, a princípio, a regra de Pareto, né? que realmente, normalmente, 80% dos problemas são solucionados com 20% de soluções. Né? Portanto, vale a pena analisar estes 20%, que são os casos importantes.